Capítulo 13. A geografia das relações étnico-raciais e a sua contribuição para a superação do racismo no Brasil. Uma proposta acerca das reflexões sobre a vida e obra de Carolina Maria de Jesus e de João Cândido, por Monique Bonifácio Barroso, Michele Cristina Martins Ramos. Introdução. O presente trabalho pretende desenvolver uma proposta de aula permeada por reflexões acerca de práticas educativas em geografia e a partir de conteúdos atinentes à temática das relações étnico-raciais no Brasil. Buscamos, dessa forma, elaborar aulas de geografia voltadas para o ensino médio, apoiadas em diferentes formas de linguagem a serem trabalhadas com o auxílio de recurso didático. Para tanto, utilizaremos o curta-metragem O Papel e o Mar, a fim de trabalhar a importância da literatura de Carolina Maria de Jesus, bem como o documentário Revolta da Chibata, que aborda a história do movimento de resistência de trabalhadores marinheiros, protagonizado por João Cândido, construindo o exercício de reflexão e as relações das respectivas obras com um conceito geográfico fundamental com vistas à superação de reproduções do racismo na sociedade. Sobre o tema. Com esse trabalho, temos a intenção de construir uma posição didática, valendo-nos do material a ser utilizado como recurso antirracista nas aulas de geografia para a turma de ensino médio. Partimos da perspectiva da exposição de recursos didáticos que possibilitem a apresentação de conceitos do referido componente curricular com enfoque antirracista, considerando-se uma leitura transdisciplinar do cotidiano. Sendo assim, com essas possibilidades aqui expostas, propomos romper com estigmas e visões de mundo eurocentradas, valendo-nos de recursos didáticos com a produção de vídeos, produções literárias, bem como de manifestações da cultura popular. Para isso, temos como ponto de partida a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e de culturas da África, dos africanos e afro-brasileiros nos sistemas de ensino fundamental e médio no Brasil. Essa legislação incorre como subsídio para a construção e a organização de planejamentos de aula, contribuindo com o entendimento dos educandos sobre processos historicamente construídos de racismo contra a população negra na sociedade, como também contribuição para a superação desse racismo. Vemos, pois, a importância e a necessidade de trazer Maria Carolina de Jesus e João Cândido a partir de suas obras, cada um em seu tempo, espaço, atuação, principalmente por nos oferecerem outras formas de leitura do espaço urbano e suas desigualdades em relação à população negra do Brasil. Desse modo, recorrendo à geógrafa Geni F. Guimarães, reforçamos a necessidade de construir reflexões sobre legados patrimoniais e memórias socioculturais que foram destituídas violentamente da população negra brasileira e investir em outro olhar geográfico sobre a sociedade, que favoreça pensar em possibilidades de mudança na tradição desse país, de silenciar histórias, escritas literárias, construções conceituais e percepções intelectuais negras sobre o seu próprio legado. Guimarães, 2015, página 134. É nesse sentido que, ao mesmo tempo em que observamos uma complexidade na construção do imaginário e da narrativa da população negra, temos na literatura de Carolina Maria de Jesus, em sua obra Quarto de Despejo, exemplos reais e reflexões de invisibilidades e exclusões aos quais está sujeita a população afrodescendente presente no espaço da cidade. Portanto, a necessidade de resgate e de valorização das autoras negras tem o poder de descortinar, através de suas escritas, vários testemunhos espaciais geográficos que podem ser traduzidos como as questões sociais, fatos atuais ou memórias, fatos históricos descritos de lugares, elementos culturais, patrimônios, problemáticas raciais, enfim, tudo que preenche um espaço geográfico. Guimarães, 2010, 149. Daí a importância da investigação sobre outras formas de leitura de determinados temas e a interpretação a que são direcionadas, assim como a busca por outras fontes bibliográficas capazes de propor leituras e, consequentemente, aprendizagens geográficas a partir da literatura. Isso porque, se determinadas formas de representação são consideradas pejorativas, é necessário pensar que tipo de realidade esse material propõe transmitir. A necessidade de revisão do currículo e de seus conteúdos é uma tentativa de ruptura com a colonialidade do saber,
como também de trazer novos conhecimentos, novas formas de ver e conceber o mundo e a organização socioespacial. Portanto, diante do tema e dos recursos escolhidos, elaboramos o roteiro abaixo na perspectiva de traçar um debate multidisciplinar e prático em que será possível desenvolver processos de aprendizagem cognitiva, de habilidades e de interação em grupo, importante para a formação discente. Trabalharemos a importância das narrativas e dos protagonismos dos ou das personalidades negras no Brasil, contextualizando os ou as sujeitos e suas histórias. Somando a isso, buscaremos também um diálogo com os temas de identidade e diferença com base na análise desenvolvida por Silva, 2000, considerando de fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger arbitrariamente uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. Silva, 2000, página 83. Abordaremos, portanto, o debate de presenças, assim como de ausências, e sobre a possibilidade e a necessidade de contar histórias e geografias silenciadas, invisibilizadas, conduzindo a educação pela arte. Roteiro. Título: Carolina Maria de Jesus e João Cândido. Vivências e resistências presentes no tempo. Objetivo: resgatar nas obras de Carolina Maria de Jesus e de João Cândido personalidades negras que tiveram suas vidas marcadas pelas desigualdades sociais e raciais e que refletiram no âmbito escolar de cada um deles histórias das representações sociais dos afrodescendentes no Brasil, a partir das trajetórias e experiências de resistências, além de contribuições culturais, artísticas e literárias, destacando didaticamente conceitos básicos da geografia. Desenvolvimento. Etapa 1. Sensibilização. Em sala, presencial ou no remoto, assistir ao curta-metragem O Papel e o Mar, de 2010, sobre a história de Maria Carolina de Jesus, e o vídeo Revolta da Chibata, de 2014, que conta a história de luta, movimento de resistência dos trabalhadores marinheiros em 1910, com o protagonismo da liderança de João Cândido. Finaliza-se a etapa com roda de conversa sobre os vídeos e os protagonismos de Carolina Maria de Jesus e de João Cândido, evidenciando quais e de que forma foram os conceitos geográficos que permearam as obras dos autores. Como contribuição para a conversa, trazemos como exemplos algumas perguntas, questões para a atividade. Você conhecia ou já tinha ouvido falar sobre essas pessoas? O que você sentiu ao ver esse vídeo? Como você percebe a cidade nos relatos de Carolina? Qual a importância do movimento liderado por João Cândido para o país? Etapa 2. Desenvolvimento. A apresentação da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, assim como a leitura dos trechos no livro, nessa etapa discutiremos o contexto social de atuação e vivência de Carolina e João Cândido, refletindo sobre o processo de invisibilidade e de ausência por eles sofridos, e de tantos outros protagonistas que produções intelectuais, culturais e sociais para a construção do Brasil. Etapa 3. Atividade prática 1. Etapa de pesquisa. Anterior à aula, nessa etapa, os estudantes deverão se dividir em grupos a fim de a. Pesquisar protagonistas negros e negras que antes eram desconhecidos, trazendo de cada um sua contribuição para a geografia, para a literatura e demais componentes curriculares. B. Pesquisar produções literárias, artísticas e culturais que estejam sendo desenvolvidas como também conectadas atualmente com a realidade das favelas e de comunidades. C. Apresentar em sala de aula as pesquisas realizadas conforme o item A e B. Etapa 4. Atividade prática 2. Apresentar à turma o samba enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Renascer de Jacarepaguá, de 2017, O Papel e o Mar, e também o do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Estação Primeira de Mangueira,
de 2019, Histórias para Ninar Gente Grande. Tal apresentação deve ocorrer de modo que os alunos reflitam com as narrativas e histórias de pessoas negras e negros, antes desprezadas e ausentes do currículo escolar, são atualmente visíveis e ressignificados. Seguem trechos dos sambas enredo. A. Grêmio Recreativo Renascer de Jacarepaguá, de 2017, O Papel e o Mar. Almirante João, Sou Carolina de Jesus. Carrego papelão, você navega na cruz. Na correnteza a sua voz foi mergulhar, eu fiz dos versos a fortaleza para morar. Sou a filha da miséria, você nasceu para guerrear. Nós somos a liberdade. Eu sou papel, você é o mar. Sobrevivi na escuridão, sem ter você, inspiração. Ó, desatando os nós, hoje a renascer fala por vós. João, negro feiticeiro, o timoneiro conquistador. Carolina é alforria, poesia da alma que se libertou. B. Grêmio Recreativo, Estação 1ª de Mangueira, de 2019, História para Ninar Gente Grande. Mangueira tira a poeira dos porões. Ó, abre alas para os teus heróis dos barracões. Dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde e rosa as multidões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasões do que descobrimento. Tem sangue retindo, pisado, atrás dos heróis emoldurados. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Sugestões de conclusão e avaliação das atividades. Os estudantes poderão produzir atividade cultural, um festival, por meio de A. Roda de saraus. A partir desses recursos, poderão produzir seus próprios textos, poemas, poesias, slams. B. Cartazes sobre trechos escolhidos dos livros sobre o que significou a revolta da chibata para a Marinha Brasileira. Para isso, recorre-se a trechos de letras de escolas de samba enredo. Interpretações teatrais, performance sobre os trechos escolhidos do livro, acerca de Carolina e do documentário sobre João Cândido. Referências: Brasil, MEC, SECAD, Lei 10.639 de 2003, Plano Nacional de Implementação de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Brasília, DF 2013. Guimarães Geni Ferreira, Rio Negro de Janeiro, Olhares Geográficos de Heranças Negras e o Racismo no Processo de Projeto Patrimonial, Salvador, 2015. Guimarães Geni Ferreira, Geosias, As Geografias Africanas da Poesia, Caderno 6PUC, Belo Horizonte, número 19, 2010, página 141-154. Jesus, Carolina Maria, de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, 10ª edição, São Paulo, Ática, 2014. Silva, Tomás Tadeu, da Identidade e Diferença, a Perspectiva dos Estudos Culturais, Tomás Tadeu da Silva, Org, Stuart Hall, Catherine Woods, Petrópolis, Vozes, 2000.